O planejamento é isso. O planejamento, ele é caracterizado pelo fato de que você imagina as coisas e você vai pausadamente fazendo a alocação dessas informações no futuro. Como o nosso cérebro hiperativo ele não para, ele não tem freio, então eu tenho muita dificuldade de planejar. Porque quando eu estou pensando numa coisa, eu já penso em outra, eu já penso em outra, eu já penso em outra. Então o planejamento ele fica prejudicado. A organização também. A organização mental, aquela história, o TTAH ele vai começar a organizar a gaveta, ele para no guarda-roupa, quando ele vê, ele começou um monte de coisa e não terminou nada. Porque uma coisa levou a outra, que levou a outra, que levou a outra, que levou a outra. Por quê? Porque ele não tem pausa. Aí eu tive que explicar para ela o que a hiperatividade faz na nossa cabeça, que daí causa o déficit de atenção. Daí ela entendeu. Porque a gente presta atenção em muitas coisas. Não que a gente não preste atenção, né, que a gente tem déficit, mas é que a gente presta atenção em várias coisas, mas que daí acaba que a informação não fixa, né? Porque a gente não tem o foco em uma coisa. É isso mesmo, exatamente. Esses dias eu estava, inclusive, numa discussão no Twitter, uma troca de ideias muito saudável com um psicólogo no Twitter do Nordeste. Eu falei para ele que não era déficit de atenção. Na verdade, esse nome é ruim. Inclusive, isso é um consenso entre todos os especialistas de que o nome é péssimo, porque não existe um déficit de fato de atenção, né? E ele discordou de mim. Falou, não, é déficit de atenção sim, não se tem atenção. Eu falei, não, se tem atenção. Se você não tivesse atenção, como é que você explicaria o hiperfoco? O hiperfoco é um exemplo claro de que você tem ali, inclusive, um excesso atencional. A pessoa, ela fica tão grudada naquilo que ela dificilmente consegue sair daquela coisa. Essa é a definição do hiperfoco. E tanto o hiperfoco quanto essa característica de desatenção estão relacionadas com o fato de que o TDAH ele tem uma falta de controle sobre a atenção. Então, ele tem menos domínio sobre a atenção do que uma pessoa neurotípica. A falta de freio com a questão das funções executivas, e principalmente quando a gente está falando de funções executivas que exigem um freio, que exigem uma parada, que exigem uma pausa, que é organização, planejamento, tudo isso são funções executivas que exigem que você faça uma pausa. O planejamento é isso. O planejamento ele é caracterizado pelo fato de que você imagina as coisas e você vai pausadamente fazendo a alocação dessas informações no futuro. Como o nosso cérebro hiperativo ele não para, ele não tem freio, então eu tenho muita dificuldade de planejar. Porque quando eu estou pensando numa coisa, eu já penso em outra, eu já penso em outra, eu já penso em outra. Então o planejamento ele fica prejudicado. A organização também. A organização mental e a organização do mundo ao meu redor, que querendo ou não, é uma extensão de como eu enxergo o mundo. Aquela história, o TTAH ele vai começar a organizar a gaveta, ele para no guarda-roupa, quando ele vê, ele começou um monte de coisa e não terminou nada. Porque uma coisa levou a outra, que levou a outra, que levou a outra, que levou a outra. Por quê? Porque ele não tem pausa. O que acontece? No caso do hiperfoco, no caso da desatenção, ele não tem controle sobre a atenção. Ele não consegue segurar a atenção na hora que ele quer. Por isso que esse nome ele não é muito bom.